Fala, meu povo, tudo bem? Nós estamos aqui diretamente do nosso podcast, o Pod Gestão, com uma convidada extremamente especial para poder falar nesse podcast que nós vamos ter de forma semanal para discutir sobre gestão, seja financeira, de pessoas, de logística, enfim, não importa. Pod Gestão. A gente vai falar sobre gestão, para que você aprenda com as melhores pessoas como gerir melhor e ser um líder melhor também no seu negócio. E para esse nosso episódio de hoje, eu vou estar recebendo aqui uma convidada muito especial, que é diretora executiva de RH e que tem uma bagagem de mais de 20 anos de experiência e que vai trazer aqui para a gente muitos insights bacanas, extremamente positivos. E você, aproveita daí do outro lado para poder anotar tudo, todos os insights que você teve para você aplicar na tua empresa, na tua carreira, na tua vida. E não esquece do nosso combinado. Deixa o seu like aqui no nosso vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você quiser e se inscreva aqui também no nosso canal para que você possa acompanhar todo esse conteúdo relevante que nós vamos ter por aqui. Então, hoje no Pod Gestão eu recebo aqui com muito prazer, com muito carinho, Carol Bento. Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Um prazer, é uma honra, na verdade, fazer parte desse primeiro Pod Gestão, né? Então, é um prazer. Prazer é todo meu, Carol. E aproveita para poder você se apresentar brevemente para o pessoal, porque a gente vai ter muito assunto para a gente discutir, para o pessoal conhecer um pouco melhor também de você, da tua experiência nessa área de gestão. Mas fala para a gente quem é a Carol. Eu não consigo começar a falar de mim sem falar da minha base, né? Dos meus pilares, assim. Eu sou a Carolina Bento, mais conhecida como Carol Bento, todo mundo me chama de Carol Bento. Eu sou mãe da Catarina. A Catarina tem 8 anos, é uma menina maravilhosa. Esposa do Marcos, meu parceiro também de vida. Já falei isso algumas vezes, que parte da minha jornada profissional diz muito sobre a parceria que ele tem comigo. Filha da Zélia e do Silvínio, meus pais. Minha mãe também é uma pessoa assim, que é um divisor ali, seja de inspiração enquanto mulher, né? E também muito, muito, muito parceira ali na minha rede de apoio para me ajudar nessa jornada profissional também. Falando um pouquinho da trajetória profissional, poderíamos dizer, né? Eu tenho, como você falou, mais de 20 anos de RH, então comecei ali junto praticamente com a faculdade ali, caí na psicologia, assim, ainda não sabendo se era exatamente o que eu queria fazer, então escolhi a psicologia ali um pouco em dúvida ainda e tal, e aí, para pagar a faculdade, precisava de um estágio, e aí o estágio clínico, que era o que eu achava que eu ia fazer, é muito difícil, não consegue, né, praticamente. E aí eu falei, vou começar aqui pela organizacional, que é onde a gente tem mais oportunidade de estágio. Entrei, me apaixonei e aí segui minha trajetória até chegar onde eu cheguei hoje em dia. Que bacana. É legal para quem está de casa, que vai nos acompanhar aqui no Pod Gestão, para poder ver que você começou ali como estagiária para até chegar hoje como diretora executiva. A gente vai entrar já nisso daí. Mas a sua formação é psicologia, não é isso? Exato. Agora me diz, Carol, como foi que você escolheu a psicologia e por quê? Pois é, então, eu não sabia muito bem assim, o que eu queria. O que eu sabia é que eu não queria exatas. Me enganei, né? Porque hoje, quando eu cheguei onde eu cheguei, o que eu mais precisei eram de dados para tomada de decisão, assim, quando a gente fala de estratégia, né? Então, eu comecei achando, falei, não quero muito para esse lado de exatas, não me dou muito bem com isso. E aí, tinha um pool menor ali em humanas, fiquei em dúvida do que eu queria, comecei a ler um pouquinho sobre os assuntos. E aí, quando eu falei, acho que psicologia é um negócio que eu vou gostar. E aí, escolhi psicologia em algumas faculdades, universidades, passei no CEUB, aqui em Brasília. E aí, decidi seguir ali pela psicologia. No primeiro semestre, já me apaixonei, mas achei que eu ia para o lado da clínica. Eu acreditei fielmente nisso. Eu acho que é o que a maioria pensa, né, Carol? Exato, a maioria vê aquela referência. Inclusive, essa é uma melhoria que a gente podia ter nos cursos de psicologia, né? Porque eu acho que falta pouquíssimo sobre estratégia de gestão de pessoas. Assim, você tem uma matéria ou outra, quando tem muito, tem uma optativa um pouco melhor. E eu acho que o lado acadêmico ali das faculdades e das universidades, eles trazem pouco essa parte de gestão de pessoas, até talvez por falta de expertise dos próprios professores que não vêm do mundo corporativo, né? Então, assim,
Mas eu fui seguindo e achando que ia para lado clínico. Assim. Inclusive, adoro Freud, parênteses, nada a ver com RH. Amo Freud, adoro Jung, Freud, toda a parte psicanalítica ali. Gosto de ler sobre o assunto, adoro, mas é mais por hobby hoje em dia, porque eu não me vejo fazendo algo diferente do RH hoje em dia, né? E aí fui fazendo, e aí, como eu falei, acabei ali escolhendo o RH muito mais por uma questão financeira, para me ajudar a pagar a faculdade. E depois eu fui seguindo, fui me apaixonando, falei, nossa, isso daqui é legal, isso daqui é interessante. Fui indo. Aí até que chegou onde chegou, me formei, enfim, depois fiz um MBA mais focado, completamente fora da área de RH, mas fiz um MBA depois para dar uma complementada ali. Mas foi assim que eu decidi continuar na psicologia. Bacana. E aí você comentou aqui com a gente que você começou a trabalhar já como estagiária, na verdade, por uma questão financeira, até para pagar a faculdade, continuar os estudos. Conta pra gente como é que foi esse teu início, esse teu período ali de estágio, como é que foi esse período de busca, como que foi esse teu desenvolvimento profissional? Vamos lá, na verdade, meu primeiro estágio mesmo, eu comecei como uma assistente na escola, né, que apoiava as professoras. Falei, acho que eu vou curtir, mexer com criança e tal, parará. Falei, cara, não é bem por aqui que eu quero ir. E aí, na época, eu fiquei 1 ano nesse estágio, né, que era o ano letivo, mas tentando sempre me enfiar em coisas que não tinham necessariamente a ver com a minha função ali, tentando ir para um lado mais pedagógico e tal. Eu falei, acho que aqui não é o que eu quero. E aí, naquela época mesmo, já comecei a procurar outras coisas. Entrei, na época, num estágio no serviço público, para 2 coisas. Uma, para descobrir que eu não queria seguir nessa jornada do serviço público, nada contra, mas não me conectava, não era o tipo de cultura que eu queria viver, cultura empresarial, né, que eu poderia dizer. Mas foi muito bom, porque ali eu tive o primeiro contato com uma das pautas que eu adoro, 2 pautas que eu adoro, né? Uma é desenvolvimento de pessoas, então eu trabalhava num projeto muito bonito, por sinal, que era o projeto Formar, de educação de jovens e adultos, né? Alfabetização de jovens e adultos. Então, a gente pegava as pessoas que eram terceiras, que trabalhavam nos ministérios, em alguns ministérios, e a gente tinha uma parceria para que a gente pudesse alfabetizar essas pessoas, né? E aí já foi um projeto super legal, que foi por um caminho que eu gosto muito, que é a parte toda de responsabilidade social, na época a gente chamava, né? Hoje a gente fala de diversidade e inclusão. E também a parte de desenvolvimento ali, que se conectava bastante com o projeto. Eu falei, cara, isso daqui é muito legal. Mas nessa jornada eu já descobri que não era o tipo de cultura empresarial que eu queria viver. E aí fui procurando outros estágios, até que eu entrei numa empresa de tecnologia da informação, na área de RH, na área de treinamento, que a gente chamava de treinamento e desenvolvimento. Estou quase entregando a minha idade aqui, mas vamos lá. E aí, fui para uma área de treinamento e desenvolvimento, fiquei lá, gente, agora eu vou falhar a memória, mas eu fiquei em torno de uns 3 anos e alguma coisa. Entrei como estagiária, fui efetivada para analista. Eu acho que eu entrei como analista júnior, saí de lá, eu acho que eu estava como pleno, não tenho certeza. E aí, também na área de treinamento, fui me encantando ainda mais por essa parte de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento no sentido tanto hard quanto do soft. Isso daqui é um negócio legal, estou gostando. E aí, depois de uns 3 anos e meio, surgiu uma oportunidade na Ambev, de uma vaga de analista na época, e eu falei, poxa, legal, acho que eu vou gostar de trabalhar ali. E aí, participei do processo de seleção, fui selecionada, entrei como analista na Ambev, fiquei pela Ambev 7 anos, lá na Ambev, e aí fui galgando alguns cargos lá, né? Então, acho que eu entrei como analista pleno, aí depois fui sênior, depois virei especialista, e aí passei por 3 cadeiras de especialista. Fui especialista de atração e seleção, que a gente chamava de recrutamento e seleção, especialista de gestão, essa um pouquinho menos de tempo, especialista de gente, que a gente chamava lá, que são todos os produtos relacionados a gente. Então, passei um pouquinho por todas as cadeiras. Eu digo que eu fiz uma pós-graduação e um MBA, né? A pós-graduação de RH foi ali na Ambev, foi realmente uma escola para mim. E aí foi quando surgiu a oportunidade na UIS, né, de
de uma cadeira de analista, inclusive, esse foi um passo importante para uma decisão pessoal. Eu decidi dar um passo, entre aspas, para trás ali, fui como analista para a UIS, fiz toda uma jornada. Então, fui analista, supervisora, gerente, superintendente, e aí agora eu estou lá na cadeira de diretora executiva, tem 2 anos e meio já, na cadeira de diretora executiva ali na UIS, de gente e cultura, que a gente chama. Que bacana, é uma trajetória grande, né? Tem uma experiência muito vasta. Agora vamos aproveitar para poder já entrar nessa vertente, porque hoje você trabalha numa das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, né? Ganhou o selo GPTW. Para quem não sabe, o selo GPTW hoje ele ranqueia as empresas no Brasil para que demonstre através de uma pesquisa de clima, né, Carol? Quais são as melhores empresas para se trabalharem pela avaliação dos colaboradores. Perfeito. Né? Então, perfeito. Hoje é um selo extremamente importante que ranqueia as empresas e faz com que elas se tornem o desejo, né, das pessoas e tudo mais. Conta pra gente um pouquinho desse processo aí, Carol, que você provavelmente participou. Vou fazer 10 anos no início do ano que vem, já na UIS, né? Então, é uma jornada longa ali. Na verdade, a conquista do selo de melhores empresas, de melhor empresa para se trabalhar do Centro-Oeste foi o ano passado, que a gente conquistou. Eu já estava na cadeira de diretora, mas não foi uma conquista minha, assim, né? Ninguém constrói uma melhor empresa para se trabalhar de uma região de uma hora para outra. Então, eu falo que eu participei de mais um tijolinho da história da UIS, né? Então, desde quando a UIS abriu o capital ali atrás, ela acabou focando, né, a estratégia dela para gestão, né? Então, ela começou a se estruturar enquanto companhia, definindo processos, políticas, né? Em 2015, quando ela abriu o capital ali, a gente teve toda uma jornada, todo um trabalho para fazer isso. Não é um processo simples, né? Quando você vai colocar ações ali na bolsa, abrir o seu capital. Então, ela se preparou muito bem para isso. E uma das estratégias da UIS era atrair, né, talentos, atrair pessoas que se conectassem com a cultura da UIS, na época PAR, né, corretora. Então, o objetivo era atrair pessoas boas, né, talentosas, numa empresa com uma matriz em Brasília, o que não é muito normal. Então, a gente sabia que a gente precisava atrair um público que normalmente, quando queria crescer, saía de Brasília. Sim. Então, a gente tinha que se conectar com esse público. Então, a gente falou, tá, como é que a gente faz isso? Existem algumas estratégias, mas uma das mais fortes, eu poderia dizer, não estou dizendo que é a única, é a GPTW, o selo da GPTW, né? Então, isso começou um sonho lá atrás, de estar entre as melhores empresas para se trabalhar, e a gente foi entrando no ranking ali, já é, se não me engano, o 6º ano que a gente entra no ranking, não mais, enfim. E aí a gente foi entrando no ranking, fortalecendo a marca empregadora. Bacana. Exatamente para atrair pessoas para quererem trabalhar aqui na UIS, né? E aí a gente foi fazendo essa jornada, foi botando tijolinho por tijolinho. Então a gente ficou ali em 5º lugar do Centro-Oeste, depois a gente ficou em 4º, depois ficou em 3º, depois ficou em 2º 2 anos seguidos. E aí, o ano passado, a gente conseguiu conquistar ali o 1º lugar do Centro-Oeste, e sempre ali, desde que a gente entrou no ranking, desde que a gente foi certificado pela GPTW, sempre entre as 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Então, esse foi um pouquinho da jornada ali, contando de forma bem rápida para a conquista desse selo. Que bacana, Carol, que bacana. Foi uma trajetória aí bem grande, como você falou, foi uma construção, né? Perfeito. Agora, vamos falar aqui, você que já é uma profissional que está há mais de 20 anos nessa área de gestão de pessoas, acho que é bacana a gente falar na sua percepção, o que você enxerga hoje como os grandes desafios da gestão de pessoas no Brasil? Nossa, vamos lá. Eu acho que existem algumas coisas, vou tentar focar em 3, tá? O mundo urbano é uma loucura. A gente estava até conversando um pouco aqui antes de começar sobre a tecnologia, né? O impacto da tecnologia no mundo, no mercado de trabalho, assim. Então, eu acho que os RHs precisam estar muito conectados com toda essa tecnologia, com todo esse mundo urbano, com a velocidade que as coisas estão acontecendo. Não existe a opção
de não trabalhar com a tecnologia e com a inteligência artificial. O diferencial, inclusive, dos RH são os que vão se adaptar e vão usar a inteligência artificial Concordo. e a tecnologia para acelerar a sua área, né? Então, acho que esse é um primeiro grande assim, ponto que eu acho que é importante. O segundo, para mim, e aí talvez por causa do lugar quentinho que tem no meu coração, é desenvolvimento de liderança, em especial. Eu acho que é impossível um RH fazer qualquer coisa sozinha, né? Não dá. Ele precisa de guardiões, seja da cultura, da estratégia de pessoas, da gestão de equipes. E eu acho que os melhores canalizadores são os bons gestores, que a gente consegue formar ali ao longo da jornada enquanto a gente é RH de uma empresa, né? Então, acho que desenvolvimento de liderança é uma coisa que, para mim, o RH que não está focado nisso também pode correr, porque é o futuro. Eu brincava um tempo atrás, hoje em dia um pouco menos, que eu falava assim que, para mim, o mundo utópico, apesar de eu não querer isso, porque senão eu ia ficar desempregada, o mundo utópico era quando a gente conseguisse ter um RH tão bom, que a gente formasse gestores que não precisassem mais da gente. Porque eu acho que esse era o grande papel, né? Esse é um diferencial que a gente pode entregar enquanto RH, é formar líderes bons o suficiente, excelentes o suficiente para fazer gestão de pessoas, gestão de equipes, gestão de negócio, de forma a não precisar de um RH. Acho difícil, principalmente depois da tecnologia, né? Acho que a tecnologia traz um lugar para o RH muito importante, né? Do cuidado com as pessoas, do cuidado com a saúde mental. Então, eu acabo falando agora que não tem mais a chance da gente não existir. E por fim, não menos importante, eu acho que a gente tem uma jornada falando um pouquinho sobre desenvolvimento ainda, mas falando mais de educação corporativa, tá? Um mundo do jeito que está, como eu falei, o mundo bunny, a velocidade que estão as coisas, e a geração que chegou, essas pessoas não têm mais... essa nova geração não tem mais fidelidade com as empresas, né? Então, elas não ficam mais muito tempo. E aí, qual é o grande desafio? É você conseguir atrair e reter talentos de forma que você acelere o conhecimento daquelas pessoas ali naquela empresa, para que ela entregue o máximo no tempo que ela ficar. Porque antes você tinha, inclusive antes minha geração, tira aí pelo tempo que eu passei em cada uma das empresas. Você ficava fiel àquela empresa durante muito tempo, né? Então, você passava muito tempo ali... se dedicando, com nível de comprometimento super alto, não tinha tanto essa questão do romantismo do propósito e tudo. Então, você acabava ficando mais tempo. Hoje em dia como que você, enquanto RH, forma líderes para desenvolverem a pessoa na hora que ela entra e o tempo que ela está ali, e você, enquanto RH, dá ferramentas para que essas pessoas acelerem o conhecimento dela, para elas entregarem o máximo no pouco tempo que elas ficam. Então, assim, eu acho que tem várias questões, mas eu diria que essas são 3 grandes diferenciais, assim, que o RH precisa estar muito conectado. É muito bacana ouvir você falar disso, porque o avanço da tecnologia, a gente vê que, de fato, ele veio para ficar, né? E eu me lembro que uma vez eu fui ser entrevistado num podcast que a gente falou sobre inteligência artificial. E aí, uma das perguntas que me fizeram foi o seguinte: o que você fala para as empresas que veem a inteligência artificial como uma ameaça? Eu falei, se adapta. É isso. Não tem muito o que fazer. Né? Até porque ela veio para poder facilitar ainda mais a jornada. Né? Tinham várias ferramentas lá no passado, por que a gente não pode utilizar ela como ferramenta? Agora, Carol, tem uma coisa que é interessante que eu observei, mas eu quero ouvir a tua opinião. Perante esses desafios, você acredita que esse pessoal que está vindo, por exemplo, das faculdades, a gente já se formou há um tempo, né? Há algum tempo, mas você acredita que essa educação que a gente tem hoje está preparando esses profissionais para poder virem para o mercado de trabalho lidar com esses desafios? De jeito nenhum. Acho que a gente está super atrasado no que tange a questão de educação. Eu acho que a gente tem uma educação muito voltada para como é que eu posso dizer? Para o vestibular. Exato. Né? Então, a gente está com uma faculdade ainda, universidades, faculdades, muito direcionada para o vestibular. Decorar para passar.
E eu acho que existem N competências hoje que não são desenvolvidas. E aí eu não digo só nas faculdades, tá? Eu diria que desde a educação base, a gente não prepara as pessoas para a competência do que, de fato, a gente seleciona hoje em dia. Então, eu brinco que existe um gap gigantesco entre a base, lá, desde a alfabetização das pessoas, até como a gente contrata. Eu brinco que eu falo assim, a gente não contrata porque a pessoa quer, porque ela sabe trabalhar em equipe, porque ela tem raciocínio lógico, mas o que você aprende na escola? Né? Você aprende a decorar a matemática, a física, a química, para você passar na universidade. Eu acredito que algumas universidades estão rascunhando um pouco de algumas matérias, algumas escolas muito pontuais, né, estão ali colocando alguns elementos, né? Então tem um laboratório de maker, tem um outro laboratório ali para tornar o negócio mais prático, alguns dão aula de empreendedorismo, outros de educação financeira, mas mesmo assim eu ainda acho que é um gap muito, muito distante. Assim, eu acho que a gente ainda tem muito para evoluir, porque o que a gente cobra hoje em dia dos profissionais, não o que a gente oferece lá na base. E aí é que eu acho que entra aquele último tópico que eu te falei. Como que os RHs preparam as suas empresas para acelerar esses skills dessas pessoas para que elas ofereçam o máximo no tempo que elas estão ali, né? Porque, infelizmente, eu acredito muito no futuro, né, de como as coisas vão evoluir, as universidades, as faculdades, os governos, o Estado, enfim, todo mundo envolvido nessa cadeia, que é muito complexa, eu sei, não é uma coisa que a gente muda de forma simples, né? Mas que eu acho que no futuro a gente vai enxergar isso e vai começar a preparar melhor as pessoas para o mercado de trabalho. E eu acho muito bacana quando você traz isso, porque eu estou em sala de aula já há mais de 2 anos e eu reparo isso nos alunos. Eu vejo que eles têm uma ansiedade de aprender muito a parte da teoria para ficar aquela coisa linda na fala, quando você vai conversar com alguém, você sabe o significado das coisas, o porquê de cada coisa, mas cadê a prática? Perfeito. Não tem essa prática. Perfeito. E aí quando você pega o estudante daqui, que tá lá com a teoria, às vezes aqui, ó, e ele vem aqui para a prática, ele vai ver que não é assim que a banda toca, né? Uhum. Ele vai ver que é uma outra realidade. E aí você falou algo que é bastante interessante, que é a educação de base. Tem um autor que é da administração, Fernando Dolabella, que é mineiro, ele tem uma frase que eu uso, inclusive, nas minhas aulas de empreendedorismo, que ele fala o seguinte: as escolas no Brasil formam as pessoas para apenas uma coisa: enviar currículo. É isso. Entra exatamente em tudo isso que você falou. Perfeito. É muito sobre isso, assim. O quanto... E eu vou dizer que eu sofri, né? Eu apresentei minha filha no início aqui do podcast e eu tentei buscar durante muito tempo as escolas mais construtivistas, né? Só que chega um momento que a gente não consegue seguir. Porque senão ela ia sofrer lá na frente, porque ela vai ser cobrada pelo conteúdo. Né? Mas eu tentei minimamente ali na formação dela, colocar ela em escolas que realmente explorassem um pouco mais a questão da criatividade, trabalho em equipe, né? Toda essa parte de raciocínio lógico. Só que chega um momento que a própria escola começa a bugar ali, porque ela fala, como que eu ofereço o conteúdo que essa pessoa vai ser cobrada versus o que eu tenho e acredito de ideal. Então, eu acabei tendo que fazer uma outra escolha nesse ano para ela ir, mas é muito disso, assim, né? Porque eu acho que, de fato, as escolas preparam as pessoas, e excelente, vou começar a usar, inclusive, essa fala, que é para mandar o currículo, porque dali para frente, eu acho que vai muito, inclusive, do perfil da pessoa, né? Exatamente. E aí, assim, você falou de um desafio muito grande que as organizações têm, que é formar essas pessoas durante esse curto período para que elas entreguem o máximo potencial. Qual que é a dica que você daria, ou as dicas, enfim, que você daria para as pessoas que estão nos assistindo, seja ele empreendedor, empresário ou profissional que quer aplicar na carreira dele, como que ele pode fazer isso? Ele pode, dentro dessa parte da gestão de pessoas, potencializar esse resultado para essa entrega? Acho que existem perfis diferentes aqui, né? Eu acho que a pessoa que é empreendedora e quer fazer o negócio dela crescer, ela precisa ter muita clareza que ela não vai conseguir fazer isso se ela não entender minimamente de estratégia de pessoas. Bacana. Ela não precisa ter um RH, ela não precisa ser formada em RH, mas a pessoa precisa se dedicar e entender um pouco de estratégia de pessoas. E aí, quando eu falo de estratégia de pessoas, eu estou falando desde você saber formar uma boa equipe e saber exatamente o que
você procura nas pessoas, né? Não precisa fazer uma mega estrutura de competências conectado com a cultura da empresa, fazendo todo um fortalecimento de marca, de employee experience para o colaborador. Não é disso. Estou falando que o empreendedor, que às vezes tem uma estrutura pequena, ele precisa entender de gestão de pessoas. O que eu espero dessas pessoas, o que eu quero entregar para o meu cliente final, enquanto empreendedor, e conectar aquilo com o que você vai precisar das pessoas. Então, você quer entregar burocracia para o seu cliente porque você quer mostrar que você tem muita qualidade no que você faz. E, às vezes, a burocracia é importante, porque você trabalha, às vezes, com o dinheiro da pessoa. Estou dando um exemplo. Não dá para você trazer pessoas extremamente criativas. Porque essa pessoa vai se frustrar, você vai perder as pessoas, você vai ficar formando, e essas pessoas vão sair. E, ao mesmo tempo, você não vai ter, não vai conseguir entregar o valor para o seu cliente final, porque essa pessoa não se conecta ali com o que você precisa. Eu acho que tem as grandes empresas, que aí já é um outro espaço, e aí tem que ter uma estrutura de RH, né, dedicada ali para pensar por você, né, enquanto empresa, o que você quer fazer e construir de jornada para o colaborador, para aquela empresa atingir o objetivo final dela e o resultado final dela com os clientes, ou o cliente, ou o serviço que ela quer prestar, né? Então, aí eu já acho que é um negócio mais estruturado. Então, como que você organiza uma estratégia desde ali da atração daquelas pessoas que você quer que esteja na sua empresa, toda a sedimentação de cultura ao longo da jornada daquele colaborador e todos os pontos de contato que você vai ter com ele, até inclusive a saída dessas pessoas, né? Como é que você faz uma separação desse casamento de forma saudável, onde faz com que aquelas pessoas, inclusive, que saiam, sejam promotoras da sua marca. Então, aí eu acho que... E sobre isso a gente pode fazer 15 episódios, dá para falar de cada ponto de contato da jornada do colaborador, porque aí a gente ia demorar muito tempo ali em cada um deles. E aí, falando sobre o profissional, assim, se eu pudesse dar uma dica do profissional com relação a tudo isso, eu sou cansativa nesse termo, mas é isso. Então, todos os lugares que as pessoas me verem falando, elas vão ouvir eu falar exatamente a mesma coisa. Ser protagonista da sua carreira. Seja protagonista da sua carreira. Não delegue a sua carreira para absolutamente ninguém. Ninguém. Não delegue para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para o seu gestor, para a sua empresa. Ninguém é responsável pela sua carreira, a não ser você. Inclusive, as decisões que você tomar ao longo dessa jornada, se responsabilize por elas. Porque é a construção dessa jornada profissional. Se você quer ser um profissional mediano, você vai fazer algumas escolhas. Se você quiser ser um profissional desqualificado, você vai fazer outras. E se você quer se diferenciar, você também vai ter que fazer algumas escolhas, inclusive se abdicar de várias outras no meio do caminho, né? Então, assim, se eu pudesse separar entre esses três, claro que eles se encontram muitas vezes no meio do caminho, mas eu acho que eu separaria dessa forma. Que bacana, quando você traz essa parte da carreira e eu tenho um gancho aqui pra gente falar de cultura, tá? Tá. Mas vou deixar pra daqui a pouco pra gente bater esse papo. Tá bom. Mas como você trouxe pra essa questão de carreira, eu achei super interessante porque eu tava no caminho vindo, né, e pensando, analisando esse cenário de gestão de pessoas e vendo que muitas vezes, esse é um sentimento que eu tenho, não sei se você tem a mesma percepção, que muitas vezes eu vejo o profissional de RH, ele é um profissional, às vezes, muito isolado e muitas vezes ele não procura formas de interagir com outros RHs para que ele consiga potencializar mais ainda a carreira dele e ele se fecha ali, ó, naquele mundinho dele. E aí eu percebi isso principalmente porque eu participo de vários grupos de RH em grupo de WhatsApp e é cada pergunta que as pessoas soltam nesses grupos que eu fico assim, gente, eu não tô conseguindo acreditar que esse é o nível de pergunta que as pessoas estão fazendo. Eu falo assim, quem é que tá vindo trabalhar nessa jornada de RH que não consegue entender isso aqui? É o mínimo, né? É o básico. É o básico. Então, eles vão lá e soltam uma série de perguntas e acham que vão ser ajudados por alguém. Só que na hora de se conectar verdadeiramente com as outras pessoas, para poder potencializar esse resultado na carreira, ele não enxerga essa possibilidade. E aí, se a gente for trazer para um cenário de mercado, de empresa, a impressão que dá é que ele está olhando para o outro como se fosse um concorrente dele. Perfeito. Né? E aí ele olha como um concorrente e fala, eu não posso compartilhar com a Carol o que eu sei, porque se a Carol começa a fazer o que eu faço,
vai ter um problema. Só que ele esquece que se eu imito a Carol, é porque o que a Carol faz é bom. É bom. Porque ninguém imita aquilo que é ruim. Perfeito. Você concorda com isso, Carol? Concordo. E eu acho que isso vem de uma cultura antiga que não se conversa com o mundo Bunny de forma, nem com o Vulcan, muito menos com o Bunny, que é sobre a gente achar que o conhecimento é poder. A gente achar que o que vai nos diferenciar é guardar aquele know-how que você tem para você. E isso é do ser humano, é do indivíduo, mas isso também vai para as culturas empresariais, né? Então, as pessoas, elas perdem que no meio do caminho não existe mais isso. Você consegue conhecimento em qualquer lugar hoje em dia, né? Então, você digita se você quiser aprender alguma coisa no TikTok, você vai aprender. Porque você vai começar a ver sobre aquele conteúdo, o algoritmo vai te sugerir mais daquilo ali. Você pode aprender o que você quiser hoje em dia, né? Então, assim, é de um mindset mais old school, eu poderia dizer, né? Mais retrógrado, de achar que conhecimento guardado é poder. Então, quem estiver ainda nessa pegada está super atrasado. Eu acho que a gente, enquanto RH, inclusive, né? E aí falando do mercado como um todo, não só de Brasília, assim, eu acho que a gente tem muita oportunidade de troca, a gente tem muita oportunidade de crescer junto. E eu acho que a gente troca pouco ainda, é um segmento que troca pouco. E eu acho que a gente tem que explorar um pouco melhor isso e partir do pressuposto que conhecimento guardado não gera poder, assim. Então, concordo 1000% com o que você trouxe. E aí, assim, você que tá aí, ó, que vai assistir esse episódio, se liga no que a Carol falou, você vai ficar para trás se você tiver esse comportamento. Não tem mais espaço para pessoas que não queiram compartilhar o conhecimento, achando que esse conhecimento é um nível de poder tão alto que você não pode compartilhar com as pessoas e que isso vai fazer você se destacar. Até porque a gente sabe que para crescer, a gente cresce compartilhando. Perfeito. É só assim que a gente cresce. O que adianta eu deter todo o conhecimento, tudo e guardar para mim? Porque quando eu fechar os olhos e partir dessa terra, acabou, vai embora comigo. Total. E aí, se eu não tiver compartilhado com as pessoas, né? Não ter trago aqui esse bate-papo vai que a levar gente tá pro caixão. fazendo. Vai levar pro caixão. E aí, o que você vai fazer com isso, né? Depois que morreu, não adianta, né? Não vai ter mais nada registrado para poder mostrar para as pessoas qual que foi a sua visão, sua opinião, seu conhecimento, o seu desenvolvimento, Total. né? E por aí. Agora, falando de um outro ponto que você pegou e que você trouxe agora também na sua fala, falando de cultura. Acho que é algo muito bacana quando a gente fala de gestão de pessoas, é a responsabilidade do RH dentro desse apoio, nessa construção e nessa manutenção da cultura organizacional. Me fala um pouco de como que é o teu trabalho nesse sentido e para quem está nos assistindo também, como é que ele pode entender o que é cultura, como construir uma cultura, para que isso serve? Vamos lá, vou começar de trás para frente, Tá. então, na sua pergunta. Cultura, de uma forma muito simples, falei isso até em um outro videocast, é a espinha dorsal daquela empresa, né? É o que sustenta aquela empresa ali funcionando. Então, são as características que rodeiam e que comunicam para aquele futuro colaborador e para o colaborador o que a empresa tem para oferecer de modelo de trabalho, de forma de trabalhar, de como é que ela acredita que precisam ser feitas as coisas, né? Existem várias metodologias, então cada linha defende de um jeito, mas eu gosto de traduzir dessa forma. Então, quando a gente fala de cultura, né, a gente fala de uma forma de agir, pensar e trabalhar. Então, aquela empresa, ela comunica o que ela espera daqueles colaboradores e os colaboradores que se conectam com aquela cultura empresarial, elas vão falar, nossa, acho que eu quero trabalhar ali porque eu gosto dessa empresa que trabalha desse jeito. Então, o exemplo que eu dei ali atrás sobre a criatividade. Uhum. Poxa, se você é uma empresa, né, que oferece, de repente, pouca criatividade, isso não tem nada de bom nem de ruim. É o seu negócio, né? As pessoas que são muito criativas provavelmente não vão se conectar com a sua cultura. O inverso também tem a mesma proporção, né? Se você tem uma empresa onde uma cultura organizacional é extremamente criativa, as pessoas que são mais burocráticas, que trabalham um pouquinho mais em processos, em cadeias, iam sentir dificuldade de se conectar. Então, a empresa comunica como ela acredita que aquele colaborador deve ser e como que ela acredita ser enquanto empresa, e os colaboradores
eles se conectam ou não com aquilo. A gente brinca que a proposta de valor que a gente oferece para o nosso colaborador é quanto maior a intersecção, né, entre duas circunferências ali. Então, quanto maior essa intersecção, melhor está sendo a experiência daquele seu colaborador. Porque você está, que a gente chama, né, de employer branding e employer experience, que é o que você diz que você é enquanto empresa, o que aquele colaborador de fato percebe no dia a dia na prática. Então, é a teoria com a prática ali se conectando. Isso vai fazer com que as pessoas sintam mais a cultura ou menos no dia a dia. E aí, falando um pouquinho sobre como que é meu papel é só encher o saco do meu time e falar para eles fazerem as coisas. Brincadeira. Não, eu brinco que eu sou, na verdade, uma grande representante de uma diretoria maravilhosa que eu trabalho. Eu tenho profissionais extremamente competentes para fazerem o que fazem. Mas eu acho que o meu grande papel é guiar as pessoas para um objetivo estratégico maior. Né? Então, eu não estou ali enquanto diretora de RH só para olhar para a estratégia de pessoas. Eu olho para a estratégia do negócio, eu vejo onde a gente quer chegar enquanto empresa e eu falo, para isso a gente precisa dessa estratégia de RH aqui. Então, a gente precisa, esse ano a gente precisa estar mais direcionado para isso, esse ano a gente precisa estar mais direcionado para aquilo e etc. Então, acho que esse é o meu grande papel. Falando sobre cultura, eu preciso garantir que o meu time entregue iniciativas, programas, ações, enfim, qualquer outra coisa que venha junto ali com isso, símbolos que fortaleçam essa cultura. Essa cultura que vai fazer a gente chegar onde o objetivo da empresa quer chegar. Eu sempre falo que a gente não é uma instituição filantrópica, nem ali, nem em qualquer outra empresa que eu passei. A gente precisa entregar algum valor para o acionista final. Seja capital aberto, não sendo de capital aberto, existe uma pessoa aqui, ou várias pessoas, ou um pool de investimentos, né, que esperam os dividendos ali do investimento que essas pessoas fazem, e a gente precisa entregar o valor ali no final para que as pessoas possam fazer o que elas estão ali para fazer. E aí o meu objetivo é como que eu conecto essa cultura para impulsionar o negócio, que é para isso que a gente está ali. A gente é uma área de pessoas para ter estratégias claras que impulsione o negócio da empresa. E eu diria que hoje, inclusive, muitas empresas, mas a WIS em especial, a gente tem como um dos nossos maiores ativos quando a gente se posiciona para o mercado, quando a gente vende a nossa empresa para os nossos parceiros e etc., a cultura é um diferencial competitivo hoje da WIS. Né? Então, acho que a gente conseguiu chegar nessa jornada onde a gente pode afirmar que a cultura é um diferencial competitivo. Que bacana. Carol, agora voltando para esse assunto de carreira, né? Eu queria ouvir de você quais que foram os insights que fizeram com que você tivesse o crescimento na sua carreira. Que você diga assim, olha, esse meu comportamento aqui condicionou a minha caminhada e fez eu chegar onde eu estou hoje. Vou ser repetitiva, mas agora eu vou conectar a dica que eu dei com a minha vida pessoal, né? Ali ao longo da jornada. Eu acho a minha virada de chave aconteceu quando eu parei de delegar a minha carreira para o outro. Né? A minha, assim, guinou, vamos dizer, né? Acelerou um pouco. Foi quando eu entendi que o que eu precisava ser, o que eu queria ser e aonde eu queria chegar dependia só de mim. Claro que eu ia encontrar muitos obstáculos no meio do caminho. Eu tive vários sentimentos de injustiça, achando que eu merecia tal coisa, que alguém era menos competente que eu que eu deveria ter sido promovido e não outra pessoa. Isso acontece ao longo da jornada de qualquer um. Mas se você tem resiliência para lidar nesses momentos, que eu acho que é um outro ponto que me fez chegar onde eu cheguei, quando você tem muita resiliência, né, você tem autoconhecimento para lidar com a sua... ter resiliência em dia, poderíamos dizer. E você entende que você precisa ser o protagonista para você chegar onde você quer, faz toda a diferença. E aí, claro que alguns hard skills ali foram importantes. Então, a minha formação na graduação, o MBA que eu fiz, todos os estudos quase que diários que eu faço. Então, depois que eu ponho minha filha para dormir, eu tento sempre ler algum conteúdo. O pessoal... Algumas pessoas do meu time brincam que eu não posso sair de férias, porque eu saio de férias, eu começo a ler um monte de coisa, começo a ter um monte de ideia e volto cheia de ideias, e aí o povo começa a trabalhar 3 vezes mais. Então, brincadeiras à parte é isso, é você se manter atualizado. Então, como eu falei, a velocidade das coisas estão muito aceleradas, você precisa estar conectado com o que está vindo pela frente, inclusive para tomar a decisão de não querer fazer.
Porque talvez você, enquanto RH, perceba que você não tenha maturidade ainda para ter determinadas tecnologias, determinadas inteligências artificiais, mas você precisa conhecer para poder dizer que você não está preparado ou você não quer, naquele momento, trabalhar com aquilo. Então, eu acho que essas são as 3 coisas. A virada de chave foi muito no sentido de entender que eu era dona da minha carreira, que eu não podia delegar isso para ninguém. 2, eu acho que a resiliência foi muito importante. A disciplina e os estudos diários. Assim, aí esse mais para agora, assim, eu diria que é mais nesse sentido. Que bacana. E, pelo que eu ouvi você falar, a dica é investir na empregabilidade sempre. Sempre se manter atualizado o tempo inteiro. Perfeito. E olha, trazendo esse insight, é interessante porque na nossa área, né, Carol, de gestão de pessoas, a gente tem impacto o tempo todo. Porque toda hora é uma coisa que muda, é algo novo que chega no mercado, a inteligência artificial vem, avança, a gente tem que aprender com ela, como utilizá-la para poder potencializar os nossos resultados. Então, realmente, é investir no conhecimento. Sim. Porque se você não investe no conhecimento, você vai ficando para trás comparado às outras pessoas e aí você não consegue se destacar. E agora um outro ponto que eu achei sensacional quando você falou, que é não terceirize sua carreira. Não terceirize a responsabilidade. Porque provavelmente muita gente que vai nos assistir aqui, né, deve passar por esse momento de achar: ai, nossa, mas eu nunca sou promovido. Eu não sou visto. Ninguém olha para mim. Né? As pessoas às vezes param para poder ficar o tempo todo murmurando e reclamando. Mas a pergunta é: o que eu estou fazendo para mim? Para que eu me destaque no mercado. Perfeito. Né? E eu me lembro muito, quando a gente fala de virada de chave, eu lembro que quando eu saí de CLT para poder empreender, foi uma virada de chave gigantesca que aconteceu na minha vida. Porque eu vim de um mundo corporativo, onde eu tinha ali uma pessoa o tempo todo, eu era subordinado a ela, né? E eu tinha que ficar respondendo aquilo que ela trazia para mim, e eu tive que ir para uma virada onde é que eu tive que assumir toda a responsabilidade, o negócio era meu. Né? Então eu era a figura principal, eu tinha que gerir pessoas, eu tinha que desenvolver pessoas e por aí vai. Foi uma virada de chave gigantesca, mas foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. É isso. Né? Porque justamente foi isso. Eu entendi que, olha, eu não dou conta de deixar mais minha carreira na mão de ninguém. E aí foi justamente aonde que eu estralei os dedos e falei: olha, agora tem que acontecer essa virada. Né? E de fato é o que de fato hoje faz sentido para mim total, é trabalhar com isso. Agora, Carol, o que é que você acredita que é gestão de pessoas? Nossa, pergunta complexa, né? Mas vamos lá. Acho que gestão de pessoas, eu acabei já falando um pouco sobre isso, né? Eu acho que a gestão de pessoas, ela é você ter clareza do que aquela empresa quer e aonde ela quer chegar. E aí você pensar na estratégia de como as pessoas daquela organização vão impulsionar aquele resultado e aquele negócio, né? E aí isso vai desde você entender ali quais são as melhores pessoas, quem você quer atrair, como você quer atrair, o processo de seleção, o desenvolvimento dessas pessoas, como você quer desenvolver os colaboradores não líderes, como que você quer desenvolver os colaboradores que são líderes, né? Como que você faz todo o processo de carreira, né, dessas pessoas para que elas consigam, mas no final elas têm que conseguir, né, ao final de todos esses pontos de contato ali, impulsionar o negócio, né? Ela entrou naquela empresa com uma função X para entregar determinado valor ali, né? Então, eu acho que a estratégia de pessoas, ela tem que se resumir sempre à conexão com o negócio. Eu acho que a estratégia de pessoas que não está conectada com o negócio, ela é uma estratégia de pessoas. Só que aí eu me questiono do porquê a gente está fazendo, né? Então, eu acho que você ter clareza do que você quer fazer ali. Então, sempre se perguntar por que eu estou fazendo essa iniciativa. É para as pessoas ficarem mais felizes, mas você quer que ela fique mais feliz por quê? Eu quero que ela fique mais feliz porque eu quero que ela fale que minha empresa é um lugar excelente para se trabalhar. Ótimo, isso é uma coisa legal. Mas e depois disso, o que vem? Não, isso vem agora porque eu quero as pessoas satisfeitas, engajadas, para que elas cresçam junto com a empresa e a empresa cresça junto com elas. Legal, então a gente conectou um negócio com a estratégia de pessoas, consequentemente, a gente vai caminhar. Então, essa iniciativa, check, né? Essa iniciativa faz sentido a gente investir tempo das pessoas para fazer ela acontecer, assim como o investimento financeiro quando precisa.
em alguma ação. Então, eu acho que a estratégia de pessoas é você ter muita clareza de onde aquela empresa quer chegar e como que você faz com que as pessoas estejam conectadas com aquela cultura para que a empresa atinja o objetivo dela. Eu fiz essa pergunta para você de forma proposital. Pelo fato de que eu ouço muitos empresários falando que eles não dependem de pessoas para poder fazer o seu negócio acontecer. E foi por isso justamente que eu falei, o que é gestão de pessoas para você? Para a gente chegar justamente nesse ponto, né, da importância de ter as pessoas conectadas com a estratégia do negócio para fazer o negócio se desenvolver. Porque eu costumo brincando e falando sério, né? Igual diz o meu amigo Milton Marinho, que é presidente da BRH lá do Goiás, ele fala brincando e falando sério, nós temos os 3 P's lá da gestão, que é pessoas, processos e produto. O que adianta ter processo se não tem pessoas para executar? Ele vai ser algo descrito lindo no papel que não vai funcionar para nada. O que adianta ter um ótimo produto, um produto excelente se não tem quem venda? Perfeito. Não tem. Então, tudo hoje depende de gente. Perfeito. Não tem para onde correr, né? E eu acho que os negócios precisam... Algumas pessoas, não todas, né? Não vamos generalizar, mas tem alguns empresários que ainda têm essa mente de que acha que o negócio só depende dele. Né? Como se o negócio fosse crescer dependendo só dele, não dependendo das pessoas. E aí é onde entra o nosso papel, né? Que é justamente gerar essa conscientização na cabeça desse empresário de que ele depende das pessoas para fazer o negócio dele crescer. Senão vai chegar uma hora que o negócio dele até pode crescer, mas ele vai sentar no crescimento dele, porque não vai ser sustentável. Total. Vai ser impossível ele continuar crescendo se ele não depender das pessoas, não é verdade? Perfeito. Eu acho que primeiro eu quero conhecer essa pessoa que acha que não, porque assim, eu duvido que ela faça algo sozinha, né? Então, acho que as pessoas hoje, os empresários, os CEOs, os presidentes, a alta liderança das empresas, se eles acreditam que eles fazem qualquer coisa sem pessoas, eu acho que está na hora de parar e refletir sobre, inclusive, eles enquanto profissionais, né? Hoje você não... É o tripé que você falou. A gente não entrega absolutamente nada sem pessoas. A gente não entrega absolutamente nada sem o maior ativo das empresas. O maior ativo das empresas são as pessoas. Você pode ter o melhor serviço, que se você não tem pessoas, né, conectadas, engajadas, motivadas, comprometidas minimamente com o seu negócio, as coisas não vão acontecer. Ai, Carol, mas eu tenho uma empresa ali, eu não acredito tanto nisso. Eu tenho certeza que você não está usando 1/3 da capacidade de crescimento que você poderia ter se você entendesse que o diferencial para você sair de onde você está e você chegar num lugar melhor, maior, né, num próximo objetivo, vai ser por meio de pessoas. Não tem jeito, seres humanos. Por exemplo, a própria inteligência artificial, ela não vai substituir as pessoas. Não vai. Não parta do pressuposto que ela vai substituir as pessoas. Ela vai expulsar as pessoas do mercado que não se adaptarem com ela. Perfeito. Né? Então, aí sim. Mas os milhões de empregos que vão surgir através dela. Né? Através dela também. Alguns podem deixar de existir por causa dela? Podem. Mas existem outros bilhões de empregos que vão surgir em função disso. Né? Então, acho que é muito nesse sentido, assim, de como que você olha para o seu negócio enquanto empreendedor, empresário, e fala assim, eu posso ser um empresário X, eu posso X ao quadrado, né? E se você não entender que quem vai te fazer chegar no X ao quadrado são as pessoas que estão com você, né? E por isso você precisa ter clareza da estratégia de pessoas que você quer oferecer para aquelas pessoas, provavelmente você não vai estar fazendo 1/3 do que você poderia fazer enquanto empreendedor. Olha, eu tô me sentindo tão confortável com esse nosso bate-papo, porque tem coisas que eu acredito de gestão de pessoas que eu tô ouvindo você falar aqui, e aí eu fico, graças a Deus, não sou eu que penso, né, nesse formato. Então é muito legal ouvir você falar e trazer tudo isso, porque é importante tanto para as empresas que vai assistir esse episódio, mas também para todos os profissionais que vão assistir esse episódio, para poder eles saberem como que é, de fato, a importância das pessoas dentro do negócio, né? Perfeito. Porque o empresário ele tem que ter essa consciência, mas aquele que está lá na liderança, que não é o dono do negócio, ele também tem que saber a importância de ter um time, de gerenciar esse time, desenvolver esse time, né? E aí eu vejo muitas vezes algumas lideranças, eu já ouvi muito isso, né? Eu não posso entregar tanto ouro para essa pessoa, porque senão ela vai ser melhor do que eu. Eu quero que meu time seja melhor do que eu. Perfeito. Eu não sou obrigado a ser bom em tudo. Né? Então eu tenho que ter pessoas que de fato sejam boas em outras coisas e aquilo que eu sei, elas potencializem mais. Né? Eu acho que esse é o grande segredo de qualquer negócio, é a gente aprender que as pessoas estão ali para ajudar
durante esse período, igual você falou, esse curto espaço de tempo, que esse mundo, né, essa geração Z aí que a gente tá passando, Vixe, já né? parece que já surgiram outros. Eu não tô conseguindo mais acompanhar, não. Já surgiu uma outra que agora eu não me lembro aqui, mas já também tem uma outra aí que já pegaram, que já foi criado. Que essa galera que tá surgindo na área da tecnologia, que tá ali pro propósito, pros valores alinhados e tudo mais, aquilo que ela acredita, né? E as pessoas estarem dentro das organizações para poder fazer, de fato, essa empresa potencializar. E aí, para isso, a gente tem que estar aberto, né? A liderança tem que estar aberta, os empresários têm que estar abertos, todo mundo tem que estar aberto. Perfeito. Carol, o nosso bate-papo, assim, tá sendo sensacional. Por mim, eu ficaria aqui horas e horas e horas e horas para poder a gente conversar sobre isso. Vamos ter outras oportunidades? Vamos, né? Claro que Para vamos. poder a gente trazer outros assuntos. Eu acho que tem muita coisa para a gente se aprofundar. Dá para detalhar, igual eu brinquei. Cada etapa da jornada do colaborador, a parte de estratégia como um todo, de RH. Ixi, aí a gente pode descer N derivadas. Bacana, bacana. Porque hoje a gente falou mais, a gente conversou sobre você, sobre a sua carreira, da sua experiência com gestão de pessoas. Acho que depois a gente pode adentrar mais nesses assuntos específicos, que tem muita coisa bacana que a gente pode ajudar as pessoas, né? Pede pro pessoal do seu canal falar o que eles querem escutar a gente falando. Escreve bacana. aí. Show de bola. Que então, aí a gente vê o que a gente fala. Já fica aí o recado que a Carol trouxe aqui para você. Então, comenta aí embaixo desse vídeo quais são os assuntos que dentro da área de gestão para você é importante e para a gestão de pessoas também, para que você queira esse conteúdo aqui, para que você aprenda junto com a gente. Carol, aproveita para poder deixar para o pessoal como que eles podem te encontrar, falar com você, as suas redes sociais, para poder as pessoas te seguirem. Vamos lá, acho que no LinkedIn eu posto bastante conteúdo sobre RH, enfim, umas crenças pessoais ali também, mas é Carolina Bento. No LinkedIn Carolina Bento vocês vão me encontrar. E eu tenho um Instagram, RH Estratégico _by BY, Carol Bento. Porque aí o povo me conhece como Carol Bento, eu deixei ali a extensão para ficar mais fácil de me achar. Então, o Instagram ainda vou começar a fomentar um pouquinho ele ali. Não sei se ainda vai ter tanto conteúdo. No LinkedIn já tem mais coisa, mas enfim, quando for ao ar, talvez já tenha mais coisa ali no Instagram. Show de bola. Acho que são os dois lugares que as pessoas vão conseguir consumir mais conteúdo. Muito bom. Carol, obrigado mais uma vez por ter aceitado aqui o nosso convite de participar aqui do primeiro Pod de Gestão. Com certeza, assim, insights aqui foram gerados, aulas foram dadas. Eu gosto sempre de dizer aulas foram dadas, porque realmente foi dada uma aula que a gente conseguiu aprender muita coisa. Eu, particularmente, todo mundo que vai assistir com certeza aprendeu. E já fica o convite para você voltar aí numa outra oportunidade. Fico à disposição. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui nesse primeiro Pod de Gestão com você. Então, é isso. Show de bola. E olha, para você que nos assistiu, não esqueça de dar o seu like aqui nesse vídeo, seguir a nossa página, claro, né? Então você se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas também sejam alcançadas. E lembre-se, semanalmente nós teremos um conteúdo aqui relevante sobre gestão. E aproveite também para poder seguir as nossas redes sociais, pod.gestão. Você pode também acompanhar os nossos conteúdos por lá. Te vejo no próximo episódio. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.